Na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre paisagem cultural. Semana passada, nós estudamos sobre paisagem natural, lembra? E aí nós estudamos que a paisagem natural são aquelas que têm elementos naturais, como os rios, os lagos, oceanos, vegetação, floresta, né? E que essa paisagem natural, ela nunca foi tocada pelo homem, ela não foi modificada, ela tá do jeitinho que Deus fez. Já a paisagem cultural, essa sim, ela já foi modificada pelo homem, tá bom? E ela pode estar localizada tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Nós temos aqui, olha, dois exemplos. Nós temos aqui as pirâmides lá no Egito e a cidade de Tóquio. Essas duas imagens são paisagens culturais, tá bom? Apesar dessa imagem aqui, ó, não tem prédio, não tem rua asfaltada, não tem pessoas andando, não tem automóveis, mas ela é uma paisagem cultural, tá bom? Por que, professora? Porque essas pirâmides aqui, ó, elas não são naturais, não. Elas foram construídas, tá bom? Elas não são um elemento natural, foram os homens que construíram essas pirâmides. Então, é uma paisagem cultural, tá certo? Aí, você vai responder aqui, olha, identifique quais são as diferenças e as semelhanças entre elas. Observem bem essa imagem e escreva quais são as semelhanças. A semelhança são que as duas são paisagens culturais. E as outras diferenças? As diferenças. A diferença é que uma paisagem tem mais elementos culturais, como edifícios, carros, né? E a outra não tem quase nada, tem menos elementos, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai pesquisar e escolher paisagens com elementos culturais, vai recortar, vai colar essas imagens no caderno. Igual você fez com as paisagens naturais, você também vai fazer com as culturais, tá? E dessa vez eu vou querer saber da onde elas são, qual é o local, tá? Você vai fazer igual aqui no livro, ó. Vai colar a imagem que você vai pesquisar. Não é para pesquisar pirâmide, presta atenção, tá bom? Você vai pesquisar uma imagem, tipo de uma cidade. Aí você vai escrever aonde, da onde é. Cidade de Manaus, cidade de São Paulo. A imagem que você tiver na sua casa. Aí você vai recortar, vai colar e vai escrever embaixo da figura, igual aqui no livro, tá bom? Agora vamos lá para a página 53. Na página 53, você vai organizar aqui, ó, uma lista dos elementos culturais que compõem a paisagem do lugar que você mora. Então, com a ajuda do seu responsável, você vai observar, por exemplo, vai lá para a janela da sua casa, olha para a rua e observa quais são os elementos que compõem a paisagem do lugar onde você mora. Você pode ir para a janela lá da sala olhando para a rua, ou você pode ir para o seu quintal, para a porta do seu quintal e observar qual é a paisagem, tá bom? As sociedades constroem as paisagens culturais. Olha aí, tá vendo? A sociedade são quem? Os seres humanos. Eles que constroem as paisagens culturais de acordo com seus costumes, com as suas necessidades. Cada paisagem cultural tem elementos que expressam os hábitos da sociedade que a construiu.
Cada sociedade tem a sua cultura e a própria forma de se organizar, transformando a natureza de um jeito diferente. Olha, na semana passada eu pedi para você pesquisar paisagens naturais pelo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos gelo, né? Nós não temos aquelas montanhas de gelo, não tem. Por quê? Não faz parte do nosso ambiente, né? Derreteria aqui, né? E lá no Polo Norte, não, já é a realidade deles. Então, é da cultura deles. Então, as casas lá são diferentes da nossa aqui. Por quê? Porque a cultura deles é diferente. Entenderam? Então, as pessoas vão construindo as coisas, as paisagens, conforme a sua necessidade, conforme a cultura. Tá certo? Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, nós temos uma cultura indígena muito forte. Já lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a cultura deles já é diferente da nossa. Até a maneira de se vestir já é diferente da nossa. Por quê? Porque aqui no nosso estado é calor. Então a gente precisa usar roupas mais confortáveis, roupas menos quentes. Eles lá não, lá no estado deles já é uma região fria, então eles precisam de casaco, eles precisam se proteger do frio, então eles usam muito mais roupas do que a gente aqui, porque é a cultura deles. Então as pessoas vão transformando os lugares e as paisagens conforme as suas necessidades. Cultura é o conjunto de hábitos, costumes, leis e normas que cada pessoa aprende com a família e com a sociedade em que vive. Uma curiosidade aqui, ó, das pirâmides. As pirâmides do Egito, elas foram construídas há cerca de 4.500 anos. Elas eram utilizadas como túmulos dos faraós, que eram os reis do Egito. Os egípcios acreditavam que após a morte o corpo deveria ser mumificado e sepultado na pirâmide, para que o faraó tivesse uma eternidade tranquila. Olha, que bacana! Tá bom? Então, ó, eu vou deixar a foto do que você vai copiar no caderno, porque além dessa atividade a gente tem uma outra também para fazer no caderno, né? Então, copiando o cabeçalho, a professora vai deixar foto de como você vai copiar, tá bom? Capricha, pesquisa a figura e não esquece de colocar embaixo da onde é essa figura. Vamos pesquisar aí no mínimo umas 3 figuras, tá bom? 2 ou 3, tá bom?